Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Padre Pio, Santa Helena Guerra, Santa Teresa de Calcutá. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para quem está do seu lado e diga para ele, diga para ela, se prepara. Não. Vira para outra pessoa e diga para ela, se prepara. Aponta seu dedo profético para quem está do seu lado no narizão dela, no narizão dele, diga para ele, diga para ela, Deus vai te pegar hoje. Quem acredita na manifestação da glória de Deus nesse lugar, aplauda Jesus. Aplauda ele, glória a Deus. Aleluia. Vamos tomando os nossos lugares, vai voltando para o seu lugar. E eu convido você já a ir abrindo a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Vai voltando para o seu lugar. Meu nome é Davi Fernandes, eu sou membro fundador da comunidade Metanoia. Hoje eu tenho a graça de ser acompanhado por grande parte da nossa comunidade, aqui à minha esquerda. É uma alegria ao nosso coração poder estar aqui no congresso entre irmãos. Nós amamos essa comunidade. Isso já faz parte já do calendário, estar aqui, independente se for pregando ou não, já faz parte do calendário da nossa comunidade. E eu tenho a certeza que Deus tem coisas grandiosas para a nossa vida a partir de hoje. Eu só peço para você baixar a guarda. Eu peço para você realmente se permitir a receber o que Deus tem para a tua vida. E a tua história não vai ser mais a mesma em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, quando é pregada, por essa mesma palavra vem nos garantir que ela não volta para Ele sem produzir os devidos efeitos. E é essa palavra que será pregada sobre a nossa vida o dia inteiro, como já começou agora na pregação anterior. Amém? Eu fiquei boa parte dessa noite pensando nessa partilha, nesse tema. Quem me deu foi o Senhor. Isso ficava assim como um sino na minha cabeça. E os irmãos, por oração, até passaram algumas direções, alguns caminhos bíblicos para nós, como uma inspiração, mas ficava um sino na minha cabeça. E eu fiquei pensando, quem me deu foi o Senhor. Quem me deu foi o Senhor. E comecei a olhar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E como isso, cada dia que passa, não tem sido mais verdade na nossa vida. Quem me deu essa certeza de olhar para a sua própria vida, de olhar para os seus negócios, de olhar para a sua família, de olhar para a sua juventude e ter essa certeza. Quem me deu foi o Senhor. Exclamação! Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque cada dia que passa, nós estamos vivendo um tempo que buscamos a autoafirmação, ou nós buscamos principalmente a aceitação, a aprovação de pessoas. Nós olhamos para as redes sociais e a rede social virou uma vitrine disso. A necessidade de postar tudo, porque quanto mais eu posto, se eu posto um chocolate, se eu posto uma refeição maravilhosa, se eu posto um lugar maravilhoso, e ainda eu posto para aqueles meus principais amigos, que tem como fazer isso, né? Só para os teus melhores amigos, como uma partilha é uma coisa, mas a grande maioria não. O desejo de postar a viagem internacional, a conquista, é o desejo de ser aprovado. Como se homens pudesse nos dar alguma coisa. Vivemos buscando a aprovação de pessoas em tudo que fazemos. Vivemos para que as pessoas nos aprovem. E isso está gerando uma ferida, isso está gerando grandes machucaduras no coração dos nossos jovens nos dias de hoje. Nós vamos entendendo moças, rapazes, que vivem para ser aprovado. Nós vamos vendo gente de igreja
que vivem para ser aprovado. Os seus atos, a sua forma de vestir. Eu preciso vestir aquele tênis, calçar aquele tênis. Eu preciso vestir aquela roupa. Eu preciso ter aquele acessório. Por quê? Porque no meu meio, quem tem aquele acessório, no meu meio, quem tem aquele celular, no meu meio, quem tem aquele equipamento, é aprovado, é sinônimo de alguma coisa. Olha o que o mundo está fazendo conosco. E cada dia que passa parece que nós estamos ficando cegos. Nós vivemos atrás da aprovação de pessoas. Nós estamos vivendo atrás. E vivendo uma vitrine, e muitas vezes de ilusão, que não condiz verdadeiramente com a nossa vida. Isso vai causando frustrações. Isso vai causando sensações de derrota. Por quê? Porque se eu olho para minha família, o meu pai, agora eu falo voltado aos jovens que aqui estão e são um grande número. E talvez o seu pai e sua mãe, na luta do dia a dia, não tenham condições de te dar aquilo. Talvez o seu pai e sua mãe dão a vida por você, mas não tem condições financeiras ainda para te dar aquilo que você tanto almeja e que você fica frustrada, deprimida. Por quê? Porque ter certas coisas no dia de hoje, na nossa sociedade, é uma forma de ser aprovado. Ah, meu irmão. O que esse mundo está fazendo conosco? O que as redes sociais estão se tornando um câncer no nosso meio, na nossa convivência? Mal usado. A velocidade das coisas. Mas, meu irmão, nos nossos ciclos de amizade, amizades verdadeiramente tóxicas, que ao invés de edificar o meu viver, ao invés de me enaltecer como pessoa, parece que é uma prova. Cada dia que passa essa amizade mais te prova do que te promove. Você tem que viver para provar algo para suas amigas. Você tem que viver para provar algo para os seus amigos. E cada dia que passa isso vai nos adoecendo. E cada dia que passa vai nos deixando mais superficiais. Homens superficiais, mulheres volúveis, apegados a essas misérias desse mundo, de coisas que apodrecem. E nossa fé está acompanhando o nosso viver. Por isso que ninguém mais tem, aliás, eu não vou generalizar, por isso que muitos hoje não têm mais raízes profundas na fé. Qualquer ventinho nos balança, qualquer ventinho nos derruba, porque estamos vivendo uma vida, assim como a nossa fé, de uma maneira muito superficial. Por quê? Porque a nossa régua, o nosso parâmetro está em homens, está em pessoas, do que pensam de mim, do que falam de mim. Quero conquistar espaços aonde eu estou, mas uma jovem cristã não. Um jovem cristão, um jovem católico, apostólico, romano, não. E essa pregação é para você. E eu quero pregar em poucos minutos, porque eu quero convidar os meus irmãos para um grande momento de oração daqui a pouco, onde nós há de entregarmos de fato o nosso coração. Amém? E eu escolho essa noite a passagem de Daniel, porque este homem me ensinou a entender essa frase, essa inspiração. Quem me deu foi o Senhor. Quando eu olho para a vida de Daniel, eu tenho um ensinamento para a minha vida. Nós estamos olhando agora para a passagem de Daniel no capítulo 1, no versículo 1, onde o povo de Daniel, agora eles começam a ser exilados. Eles são tomados, eles são sequestrados. Eles vão para uma terra longínqua, e aonde eles chegam naquela terra, tudo o contrário à fé deles. Quando eles chegam naquela Babilônia, ali era adorado mais de 300 deuses, entre eles Baal. Tudo contrário à fé, aos propósitos daquele jovem. Agora ele está numa terra longe, agora ele está exilado, ele está longe da fé, ele está longe do templo, ele está longe da adoração, ele está longe de tudo. Mas entre eles, não só Daniel, mas agora 3 amigos o acompanham, e muitas vezes nós já ouvimos pregações sobre isso. Olha o poder da liderança de alguém bem resolvido em Deus.
A importância de você no seu hall de amizade, um homem, uma menina cheia do Espírito Santo. Você pode fazer a diferença na tua escola, você há de fazer a diferença no teu colégio, você há de fazer a diferença no teu hall de amizade, porque foi isso que Daniel fez na vida destes irmãos. Era Daniel e mais 3. E a palavra de Deus diz que quando eles chegam naquele lugar, por causa da sabedoria daqueles meninos, dado por Deus, e nós vamos ver agora no versículo 17, a sabedoria dada por Deus, a ciência que dado por Deus, o entendimento que Deus conferiu a estes 4, mas liderado por Daniel, no primeiro desafio, mesmo na juventude, eles estão exilados, eles estão sequestrados, vamos dizer assim, mas agora dentro do palácio, e diante deles um banquete, porque o rei queria que eles fossem alimentados, que eles fossem tratados, que eles fossem formados no convívio do palácio, para que eles auxiliassem o rei nos afazeres do reino. Agora, diante daqueles 4, está um banquete delicioso. Só que aquele banquete ali ofertado aos deuses da Babilônia. Agora Daniel, junto com aqueles 4, diante daquele banquete, cutuca para quem está do seu lado e fala: tinha frango assado? Não, fala para o outro lado: tinha leitoa pururuca? Não, fala para o da frente, cutuca da frente, fala: tinha açaí. Vamos fazer um parênteses aqui, olha para mim. Cara, açaí não é um trem de Deus mesmo, velho? É ou não é? Com leite condensado e moranguinho. Agora inventaram um creme do diabo que chama creme de leite ninho. Não, aquilo lá foi para avacalhar. Tinha isso no banquete. As delícias. E agora Daniel olha para aquele banquete e olha para aqueles 3 amigos. Eu tenho certeza que no meio dos 3 amigos tinha um gordo. O gordo estava salivando, velho. O gordo, mesmo preso, mesmo exilado, mesmo naquele lugar, aquele gordo tinha certeza: Deus é providente. Olha, até que não está tão ruim. Mas a importância de uma boa influência, de alguém que entende que tudo na vida dele vem de Deus. E se isso não foi para o meu Deus e não é ofertado para o meu Deus, também não serve para mim. Porque Daniel tinha certeza disso. Aqueles manjares, aquela refeição farta, não era ofertado para o Deus dele. Então a palavra de Deus diz que em Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel tem a decisão em seu coração de não se contaminar com a comida do rei. Eu acho que um dos amigos, com certeza o gordinho, louco, para rezar, dar um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e para cima, Daniel deve ter olhado no fundo daquele gordinho e deve ter dito para ele: o que você escolhe? O que os homens têm para te oferecer ou o que o Deus da nossa vida tem para nos dar? Sabe, diante de muitas ofertas das coisas desse mundo, nós temos muitas vezes nos lambuzado nas coisas do mundo. E quando nos falta o entendimento que tudo na minha vida vem de Deus, e tudo foi Deus que me deu, eu já não temo mais nada. Porque não é qualquer coisa que me serve mais, não é qualquer ambiente que me serve mais, não é qualquer amizade que me serve mais, não é qualquer lugar que me serve mais. Por quê? Porque eu tenho uma certeza e uma decisão que na minha vida eu só quero aquilo que Deus me dá. Daniel consegue santificar aqueles meninos. Uma verdadeira amizade. A palavra de Deus vem dizer em Provérbios capítulo 17, que o verdadeiro amigo ama todo tempo e na desgraça nasce um irmão. O ato de amar a todo tempo é o ato de dar Deus um para o outro a todo tempo. Como são as suas amizades? Será que essas amizades foi Deus que te deu? Porque o que adianta vir para um congresso? Paga-se o preço, se derrama na presença do Espírito Santo, mas fica só na superfície. Por quê? Porque a hora que eu passo o pé daquela porta para fora, eu retomo a minha vida com más amizades, com más condutas, com uma influência, querendo provar coisas para homens ou querendo a aprovação de homens, e tudo que eu ouvi aqui fica aqui. Como que isso vai edificar? Por isso tem gente que não cresce em ministério, por isso que tem gente que não progride na vida da graça, é por isso que tem gente estagnado. Por quê? Porque tem buscado a aprovação de homens e agradar a homens. Mas eu
olho para Daniel, eu entendo que ele só busca agradar o Deus da vida dele, mesmo diante de uma oferta do mundo. Isso deve ser muito fraco para você mesmo, porque se fosse forte você aplaudiria com mais fé. É diante das tuas decisões, é você poder olhar e pensar, isso foi Deus que me deu? Diante das coisas que você tem, as decisões que você tem que tomar, o ir ou ficar, o fazer ou não fazer, o comprar ou vender, será que é isso? É Deus que me deu? Quantas coisas nós já demos errado, quantas coisas não foram para frente, porque era no impulso, era no meu querer, é no meu egocentrismo, mas eu nunca me dobrei como um homem de Deus, um jovem de Deus, um pai de Deus, uma mãe de Deus, porque eu determinei que na minha vida eu só quero aquilo que Deus me der. Eu quero caminhar, isso é pagar preço, é pagar preço. Depois dessa decisão no coração de Daniel, e a decisão no coração deste amigo, deste líder, influencia o coração destes outros 3 irmãos. E olha o que acontece sobre a vida deles. Abra sua Bíblia comigo, Daniel capítulo 1, versículo 17. A esses 4 jovens, Deus concedeu talento e saber no domínio das letras e das ciências. Daniel era particularmente entendido na interpretação de visões e sonhos. Palavra do Senhor. A esses 4 jovens, Deus concedeu talento e saber no domínio das letras e das ciências. Olha que graça que esses 4 jovens receberam. Um jovem em Deus, ele é uma potência. Um jovem que se decide pelas coisas do alto e é imparável. Uma jovem cheia do Espírito Santo, ela é imparável. Um jovem cheio do Espírito Santo, com 17, com 18, com 25 anos de idade, ele é uma potência dentro da igreja. Mas um jovem precisa de uma vez por todas olhar para a sua vida e ter uma decisão de hoje em diante. Eu quero aquilo que Deus me der, o que não for do Senhor para a minha vida, eu não quero mais. Eu quero viver a graça, eu quero viver a escolha, eu quero viver o que vem da mão do Senhor, e para isso eu preciso como discernir? Uma vida de sacramento, uma vida de oração. Eu preciso abandonar práticas e começar outras. É decisão. Começo a tirar pé do chão. Eu começo a ter inclinações. Eu começo a ter decisões. Por quê? Porque não é um pó de pirim-pim-pim. Saiu aqui do congresso, pronto. Agora eu tô santo. Me decidi. Ergui o braço. Não, é isso que eu quero. Mas não tem atitude. Ei, tem coisa do teu celular que é você que vai ter que deletar. Tem grupinhos de WhatsApp que você que vai ter que sair. Tem páginas de internet que você que não vai ter que entrar mais. Tem amizades que você vai ter que romper. Por quê? Porque Deus move céu e terra para fazer impossível na tua vida, mas não move uma palha para fazer aquilo que você é capaz de fazer. E com isso começa um caminho de santidade, e com isso começa um caminho de inclinação para as coisas do alto. Por quê? Porque na minha vida tudo que tenho é Deus que me deu. Então por isso que eu não tenho medo do próximo passo. Eu não tenho medo do que vai acontecer, porque na minha vida decidi que é tudo que Deus me deu. Sabe por quê? Porque eu não busco mais coisas de homens. Eu não busco mais aprovação de homens. Homens podem até me abrir porta, mas quem dá a chave para que a porta abra é o meu Deus. Na minha vida, homens podem até abrir portas, mas quem dá a chave é Deus. Então eu não vivo para homens, para agradar homens, para aliciar homens. Eu vejo vida ministerial de alguns. Eu estou caminhando para 25 anos de vida ministerial. Diga, você está velho. A tua mãe também. 25 anos. 14 anos dentro da comunidade de Metanoia. Quantas coisas nós já ouvimos, eu e Gil, de irmãos que chegam em nós e falam assim: olha, eu vejo que vocês pregam nos Estados Unidos, ou me indica lá.
Ou me leva para pregar no teu grupo. Ou eu vejo que vocês pregam nos congressos, que vocês pregam não sei aonde. Me indica lá, fala de mim lá. Meu irmão, eu não quero nada que venha de homens, mas eu quero que venha do meu Deus. Para! Na tua vida ministerial não vai para frente porque você força a barra, você que abre porta, não vem de Deus. Ei, meu irmão, pouco me importa. Se você me perguntar onde eu vou estar semana que vem, eu não sei. Se você me perguntar onde eu estou mês que vem, eu não sei. Se você perguntar da minha agenda, eu de fato não sei. Sabe por quê? Porque pouco me importa, porque eu tenho uma certeza no meu coração, se eu vou para algum lugar, é porque foi Deus que quis. Ah, meu irmão, eu não busco a aprovação de homens, isso eu entendi no meu ministério. Só que eu preciso de uma coisa hoje. Você precisa de uma decisão na sua vida. Tem coisas que é você que vai ter que fazer. Tem coisas que são decisões suas. É você que tem que determinar no teu coração: eu também não vou mais me contaminar com essas coisas. Eu também não vou mais mendigar certas coisas. Eu não vou mais implorar certas coisas de homens. A vida de Daniel segue. Daniel, cada dia que passa, se destaca. E não só Daniel, mas também os seus amigos. Chega a um ponto dos amigos de Daniel começam a ser tipo prefeitos. E Daniel agora chega a ser tipo um governador. E cada dia que passa, Daniel, agraciado por Deus, esse dom de interpretar sonhos. Mas Daniel em nenhum momento quis comprar o dom. Tem irmãos que parece que quer comprar o dom. Sabe por quê? Quer caminhos largos. Quer aliciar. Quer forçar a barra. Não quer vida de santidade. Não quer pagar preço diante do altar. Não quer vida de oração. Daniel entendeu que tudo que eu tenho vem de Deus. Foi o Senhor que me deu. Agora, Daniel está na sua maturidade. A palavra de Deus, eu começo a encerrar aqui. A palavra de Deus narra duas situações. Primeira, com os amigos de Daniel. Os amigos de Daniel agora são tipo prefeitos de províncias. Lugares de destaques. Mas corações verdadeiramente inclinados ao único Deus da vida deles, mesmo vivendo numa Babilônia, mesmo vivendo naquele lugar. A palavra de Deus narra que eles armam uma tocaia para aqueles amigos e leva aqueles amigos de Daniel no meio de uma multidão, e ali é tocado as canções, e quando toca-se os instrumentos, toda a população tem que se curvar diante da estátua do rei. E quem não se curva diante da estátua do rei, seria lançado numa fogueira. Seria lançado num grande forno. A palavra de Deus narra, e nós já ouvimos isso muitas vezes, que ali diante de uma multidão, e parece que eu consigo visualizar isso. Parece que olhando para essa multidão que hoje Deus juntou, eu consigo visualizar isso. Aquela multidão, aquele rei naquele andar superior olhando para a multidão, aquela estátua de 10 metros de altura de ouro do rei. Agora a ordem para os instrumentos tocar. Aquela praça inteira se prostra diante da estátua do rei, adorando a estátua de um homem, buscando a aprovação de um homem, buscando provar algo para um homem, e no meio daquela praça inteira, somente 3 jovens de pé. Pergunta para quem está do seu lado: e se fosse eu e você? Ficaríamos de pé? Seja sincero. O rei fica furioso. Os irmãos que estão ali do lado do rei começam a dedar eles: olha lá, só tem aqueles 3, eles não se curvam, porque eles disseram que não se curva para homem nenhum, eles falaram que eles não buscam aprovação de homem nenhum, eles não querem saber o que homens pensam dele, eles não querem saber o que a internet pensam deles, eles não vão em tendência de moda, a moda deles é a palavra de Deus, o querer deles é o querer de Deus, a vontade deles é a vontade de Deus, eles não se curvam para as coisas desse mundo, eles entenderam quem é o Deus da vida deles, quem alimenta eles, quem é a felicidade deles. Eles entenderam e falaram que por esse Deus, eles vão de morrer por esse Deus. O rei fala: aqueça 7 vezes mais a fornalha. A ponto de que quando aqueles homens tocam os instrumentos, a palavra de Deus diz que os instrumentos tocaram, e de novo uma praça inteira, milhares se curvam, e só os 3 de pé. Você acha que eles sentiam medo, sim ou não? Você acha que estavam tremendo, sim ou não?
eu tinha me cagado todo. Sabe por quê, filho? Porque quem disse que nós não vamos ter medo? Quem disse? Quem disse que não vai bater em insegurança? Quem disse? Quem disse que não vai ter ventos contrários? Quem disse que não vai ter sofrimento? Quem disse que não vai ter humilhação? Quem disse? Mas sabe o que me sustenta de pé? Saber que tudo é Deus que me dá, não é homens. É isso a minha maior força. Mesmo diante do medo, eu vou continuar. Mesmo diante do vento contrário, eu vou continuar. Mesmo quando tudo está indo para a esquerda, eu vou continuar. Mesmo se todos estão indo para a direita, eu vou continuar. Porque eu não vou no embalo de homens. Eu vou pela palavra do Senhor sobre a minha vida. Isso é uma decisão. Isso é uma decisão na minha vida. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando no coração de muitos no meio de nós. Tem vivido para provar algo para os outros. Só vive para buscar a aprovação dos outros. E pouco busca o que Deus quer para a tua vida. A palavra de Deus narra que depois daqueles 3 homens não se dobrarem, os soldados que pegaram eles, que foram jogar eles dentro da fornalha, aqueles soldados morreram de tão alto que estava, de tão aquecida que estava a fornalha. Sabe o que é bonito? Que a palavra de Deus narra que depois de alguns instantes, que aqueles 3 homens foram jogados na fornalha, se ouve uma cantoria. O rei olha para o lado e fala: de onde vem essa canção? O rei olha para o outro e fala: de onde está vindo essa cantoria? Alguém cutuca o rei e fala: eu acho que está vindo da fornalha. Então o rei diz: abram a fornalha. E a hora que eles abriram a fornalha, que eles olham lá dentro, não tinha 3, mas a Bíblia diz que tinha 4, e o quarto tinha a feição de um filho de Deus. Era um anjo do Senhor no meio deles. Diga aleluia. A tua decisão sempre vai te perseguir. Sobre o que você está se decidindo? A tua decisão sempre vai te acompanhar. E mesmo no vento contrário, se a tua decisão for buscar das mãos do teu Deus, é este teu Deus que vai te acompanhar em tudo que você fizer. Quando eu olho para Daniel, encerrando a passagem desses 3, quando o rei manda tirar eles de lá, acontece algo extraordinário. Quando os 3 saem de dentro da fornalha, a palavra de Deus diz que eles não tinham nem cheiro de fumaça, que nenhum fio do cabelo deles foi tocado, foi queimado, e nem cheiro na roupa eles tinham. Tamanho do sobrenatural que acompanhava a decisão de vida desses jovens. Foi fácil? Foi fácil? Não, mas eu tenho a certeza que as palavras de um verdadeiro amigo ecoavam no coração deles. Não vamos nos contaminar, não vamos nos contaminar, não vamos nos contaminar. Nós temos um Deus sobre a nossa vida. Esse mundo pode nos dar alegria, mas só Deus é capaz de nos dar felicidade. Esse mundo pode nos fazer alegres, mas só Deus é capaz de nos fazer felizes. E se a felicidade não for neste mundo, será no mundo que há de vir, e lá nunca mais há de se acabar. Aleluia. Eu não sei para qual alegria que você vive. Eu não sei para que mundo você vive, mas um jovem cheio do Espírito Santo, ele não tem mais alegria nas coisas desse mundo. É muito bonito um trecho que todos nós, ou a maioria de nós já ouvimos, do Frei Gilson, num podcast, quando o Frei Gilson olha e fala assim: ô fulano, eu tenho desprezo já pelas coisas desse mundo. Nada desse mundo já me... E a gente está falando de um sacerdote que hoje, atualmente, está na crista da onda. E ele olhar na crista da onda, aonde todo mundo quer ele, aonde ele chega, milhares e centenas de milhares de pessoas o acompanhando. Ele está nesse minuto lá nos Estados Unidos, aonde a gente coloca 200 pessoas e está colocando não sei quantas mil pessoas. E ele olha para não sei quantas mil pessoas e fala: eu não tenho mais ambição nenhuma desse mundo, eu tenho desprezo para as coisas desse mundo, porque eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu estou carne, mas eu não sou carne. Eu vivo pelo mundo que há de vir. Eu não estou aqui para agradar homens. Coisa mais bonita que pode ter é uma juventude sair de um congresso desse com desejo de céu.
A coisa mais bonita, o André pode ter uma certeza, nós cumprimos, nós acertamos o alvo, quando uma multidão de jovens sair de um lugar como esse, falando assim, nós só queremos céu, nós só queremos céu, nós temos desprezo pelas coisas desse mundo, eu só quero o que Deus é capaz de me dar. Isso é o objetivo de um evangelizador. Aplauda a palavra de Deus. Fica de pé. Quero encerrar. Acontece a mesma coisa com Daniel. Na juventude, Daniel escolheu agradar a Deus. Diga aleluia. Na sua maturidade, no ápice do seu servir, ele escolheu agradar a Deus e buscar somente o que Deus tinha para a vida dele. Diga amém. Mas agora Daniel já não tem mais 18, 16, Daniel já não tem mais 20 nem 30, agora Daniel já é um ancião. O que sustentou a fé de Daniel não foi o rei, o que sustentou Daniel não foi o palácio, o que sustentou Daniel foi o que vinha da mão do Deus dele. E agora ele já é um ancião, e ele é abaixo do rei, ele é um governador, e as pessoas querem derrubar ele. E tentaram de tudo para tirar o tapete dele, para derrubar ele, mas só tinha uma forma de eliminar ele e tocar na fé de Daniel. Então as pessoas vão no rei. Agora Daniel já tinha visto alguns reis passarem, e Daniel inabalável, alguns reinados já tinham passado, reis já tinham morrido. E agora a palavra de Deus narra que a forma que eles tinham era de tentar contra a fé de Daniel. Daniel agora um senhor de idade. A palavra de Deus diz que eles persuadiram o rei a fazer um decreto que ninguém podia mais orar ao Deus do céu. E por mais que aquele rei amava muito Daniel, ele esquece disso, ele assina o decreto, e quem fosse pego orando deveria ser jogado na cova das feras, na cova dos leões. A palavra de Deus narra lá no capítulo 3 de Daniel, que quando Daniel fica sabendo do decreto, Daniel sabia do risco, sim ou não? Daniel sabia que não podia orar, sim ou não? Daniel sabia que se fosse pego orando ao Deus da vida dele, ele seria jogado às feras, sim ou não? A palavra de Deus diz que quando Daniel lê o decreto, ele enrola o decreto, sobe para o quarto dele e, como de costume, se prostra no chão e ora ao Deus da vida dele. Sabe por quê? Porque tinha uma decisão. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo que eu sou foi Deus que me deu. Tudo que eu toquei foi Deus que me deu. Ou o que eu tenho, o que eu toco, o que eu sou, o que eu vejo, onde eu pisei, foi Deus que me deu. Não é homens que é capaz de acrescentar nada à minha vida. A palavra de Deus diz que Daniel é pego. O rei fica sabendo, e agora o rei é obrigado a cumprir a ordem, mesmo gostando tanto de Daniel. A palavra de Deus diz que aquela cova dos leões, aquela pedra é rolada, eles lançam Daniel lá dentro, fecham aquela cova. O rei naquela noite diz que não quis saber de comida, não quis se alimentar de nada, ele dispensou as esposas, ele não quis, ele ficava pensando em Daniel, uma noite inteira naquela cova, acho que não sobrou nem os trapos da roupa, e diz que quando amanhece o rei corre para a cova, porque quando ele fecha a cova, ele sela a cova com o brasão dele, para ninguém pôr a mão. E quando amanhece, ele corre para a cova e diz, rolem a pedra, tirem a pedra. E ele grita lá para dentro da cova, cheio de leões famintos: Daniel, pode o teu Deus te salvar? Ei, jovem, não quis saber de agradar mundo, o teu Deus pode te salvar. E aí a tua mãe está doente, cadê teu Deus? E aí o diagnóstico chegou, cadê teu Deus? Está desempregado, cadê teu Deus? Está sendo humilhado, cadê teu Deus? Que adiantou? Congresso, missa, terço, cadê teu Deus? Pode teu Deus te salvar? E diz que de repente, de dentro da cova dos leões, vem uma voz: vida longa ao rei! O meu Deus enviou seus anjos e tampou a boca das feras e nenhuma delas me tocou.
E eu te explico. Fera come o quê? Fera come o quê? Repete. Fera come o quê? Carne. Um jovem, uma jovem que se decide uma vida inteira buscar só que vem da mão dele e não mais agradar a homens carnais, mas sim agradar o Senhor da sua vida. Em algum momento você deixa de exalar cheiro de carne. Aquelas feras não sentem mais cheiro de carne em Daniel, porque ele é um homem verdadeiramente espiritual. Assim há de ser na sua vida. Olha para quem está do seu lado. Diga para quem está do seu lado: eu sei a quem eu escolho. Eu sei o que eu quero da minha vida. Eu sei o cheiro que eu quero exalar. E não é mais o cheiro desse mundo. Eu sei de quem vem tudo que eu tenho. Eu sei de onde é a fonte da minha felicidade. E agora determina para a tua vida. E é isso que eu vou viver o resto dos meus dias. Aplauda Jesus! Aplauda, aplauda!